Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Todo início de mês, a Genial Investimentos, como vocês podem observar, XP, BTG, né, Ágora, a própria Finclass, do Grupo Primo, né, todos, o Banco do Brasil, todo mundo acaba soltando as suas carteiras, né? Ou seja, as suas carteiras recomendadas. Geralmente essas carteiras são divididas em dois grupos e eu vou utilizar aqui o pessoal da Genial para mostrar para vocês. Geralmente se divulga duas carteiras. A carteira de renda, ou seja, para aquelas pessoas que querem o dinheiro, que não querem saber, querem receber o dividendo no seu maior potencial. E eles soltam também uma segunda carteira, que é a carteira de valor, ou seja, é uma carteira para quem tem paciência de investir, que é a segunda carteira, e esperar a cotação subir. Então você tem o ganho do rendimento, ainda tem o ganho da cotação, certo? Que é só para ensinar para vocês, porque alguns de vocês não sabem a diferença entre carteira de renda e carteira de valor. Então, a maioria das gestoras vão soltar essas carteiras. Então, fui aqui, peguei todo esse apanhado, né? Também peguei algumas entrevistas, porque também sai sempre uma reportagem em cima desse tema. E acabei pegando aqui um resumão que saiu com os fundos imobiliários que receberam o maior número de recomendações para o mês de junho. Significa que você precisa investir necessariamente neles? Não. Você pode muito bem não investir neles. Mas é uma carteira sempre boa para você ficar atento, que é para você saber para onde o mercado está indo, certo? Então, vou trazer aqui a carteira, né? Carteira vencedora, ou seja, a revista Informoney pega todas as recomendações e ela vai juntando, né? E ao juntar, nós temos o seguinte componente aqui, ó. Nós temos o BTG Pactual, ou seja, o fundo BTLG, que é um fundo de galpões logísticos. Ele recebeu 5 recomendações, ou seja, XP, Itaú, Santander, BTG, Empíricos, Terra, BB Investimento, Genial e Economática. A maioria dessas equipes, né, de investimentos recomendaram o BTLG. E o BTLG ele é um fundo de tijolo, está com um dividend de 0,77%, mas nos últimos, no caso ao mês, né, e nos últimos 12 meses pagou 9,3%, ou seja, ele já está começando a voltar para a média do valor que ele pagava. E você que acompanha conteúdo aqui no canal, eu gravei conteúdos aqui falando para vocês que ele estava muito barato e ele iria voltar para a média. E como vocês podem observar, lá vai ele voltando para a média. Então, o fundo que recebeu mais recomendação foi um fundo do segmento de logística que se encontrava bastante descontado, tinha ficado para trás. Olha o que aconteceu. Não só o BTLG eles recomendaram o BRCO11, que é um fundo de galpões logísticos da Bresco, né? Ou seja, mais um fundo de tijolo recebeu 5 recomendações, está com um dividendo de 0,78 e nos últimos 12 meses pagou 9,08%. Lembrando que o BRCR11 ele tem um negocinho aqui que muita gente não sabe, né? Porque é uma informação para quem está posicionado há muito tempo nele. Ele vendeu um dos galpões logísticos e esse dinheiro da venda ele vai distribuir até 2027. Ou seja, o ano que vem, que é 2026, e 2027 vai continuar pagando.
mas depois de 2027 ele não vai pagar mais, certo? Então ele está pagando esse dividendo de 9,09%. Por que ele está fazendo isso? Porque ele vendeu um imóvel e ele está distribuindo esse dinheiro. Não é dinheiro referente aos aluguéis, não. Para ele estar conseguindo passar, né, pagar muito e a cotação dele está alta, é porque ele está queimando seu investimento. Ou seja, geralmente o fundo vende o imóvel e compra outro. Ele não, vendeu o imóvel e distribuiu o dinheiro para os cotistas. Também com 5 recomendações, KNCR11. O KNCR11 ele nunca vai sair da carteira de ninguém. Então, independente do cenário, todo mundo vai deixar a KNCR11 lá. Por quê? Porque o Brasil continua sendo, nos últimos 15, 20 anos, o paraíso da renda fixa. Então, a Selic vai andar de lado, provavelmente ela vai cair, né? Já começa a cair ainda nesse ano, mas de uma coisa nós temos certeza no Brasil: independente que o Lula venha perder ou venha ganhar, a Selic em algum momento vai cair, mas ela vai voltar a subir. Ora, se eu já sei que ela vai cair e ela vai voltar a subir, deixa o KNCR11 na carteira ou qualquer fundo exposto ao CDI, porque mais cedo ou mais tarde você vai voltar a ganhar dinheiro de novo com ele. Próximo, TRXF11, que é um fundo de renda urbana, considerado por muitos como um dos melhores, está com 4 recomendações. Ele possui exposição internacional, está com um dividendo no caso aí por mês de 0,89 e tem pagado 11,87. Eu não vou mentir para vocês, entre o TRXF11 eu prefiro o HGRU11, mas isso é minha opinião. Você não precisa seguir minha opinião. Depois, né, na fila ficou o RBRF11. Esse é um fundo, né, que ele sempre vai aparecer porque são fundos bem antigos e extremamente seguros e diversificados, né? Então aparece RBRF11 e RBRR11, ou seja, um fundo high grade, ou seja, um fundo diversificado que vai se beneficiar bastante em cenários em que a renda variável se valoriza. Então, por isso que eles dois estão entrando. Além disso, o RBRR11 é muito antigo na bolsa e no período de incerteza, que é o que nós vamos entrar agora. Por quê? Nós vamos entrar agora no período de incerteza? Porque nós temos um movimento de consolidação ou não da viabilidade do Lula para a próxima eleição. Então, como vocês observaram, vem caindo a aceitação do Lula, né? Ou seja, quando você acompanha as pesquisas, a boca do jacaré, o que significa a aceitação e a rejeição dele está aumentando muito a distância, né? Então, provavelmente o governo vai ter que vir com algum tipo de política de aumento de transferência de renda, ou seja, retirar ainda mais, né, da classe rica e da classe média e transferir para as classes com poder aquisitivo menor. Então, significa o quê? Que o governo vai se endividar ainda mais e vai gastar ainda mais para garantir uma nova eleição. Como nós temos fora do Brasil um presidente que não é alinhado com Lula, que é o Trump, então nós estamos num cenário que não é tão bom, certo? Então, sempre que nós entramos nesse cenário de imprevisibilidade, ou seja, de não sabermos ao certo quem vai sentar na cadeira de presidente para estar governando o país para os próximos 4 anos que virão, né? Então, muita gente já pula para o RBRR11, porque é um fundo aí que já tem mais de 11 anos da Bolsa e já passou por Lula, já passou por Dilma, já passou por Temer, já passou por Bolsonaro, já passou por Lula de novo e ele permanece em pé. Então, muita gente nesses momentos vão sempre para onde tem mais segurança, ou seja, fundos que não precisam provar para ninguém. Por isso que eu tenho um HGRU11,
porque ele é um dos fundos de renda urbana mais antigo, inclusive mais antigo do que o TRXF11, e eu consigo ter mais segurança nele. Não só HGR11, como o BTLG também é outro fundo que eu tenho na minha carteira. Eu tenho o BTLG na minha carteira e no lugar do BRCA11 eu tenho um XPLG. No lugar do KNCR11 eu vou ter REC11, que eu gosto muito, Tinha uma boa posição em CPTS, vendi tudo, Quando o CPTS se endividou via CDI, eu vendi, porque eu sabia que era um péssimo negócio e que dali ia me trazer um prejuízo muito grande. Então, acabei vendendo. Então, espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. No final, fiz um pequeno comentáriozinho falando de alguns ativos que eu tenho na carteira, mas eu não gosto muito de falar neles aqui para não estar influenciando vocês. Eu prefiro jogar informação e deixar vocês estarem decidindo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui do canal. Se não é